Olá, amigos, olá, amigas, sejam todos bem-vindos ao Fala Quem Sabe podcast. É com muita alegria que hoje recebo para uma boa conversa em nosso podcast um escritor que também é professor da ECA USP e publicitário. Hoje conversamos com o premiadíssimo João Anzanello Carrascosa, brasileiro, paulista, e, com orgulho, como ele confessa, um cravinhense. Ele nasceu em Cravinhos, cidade que fica a quase 300 quilômetros aqui de São Paulo. João Carrascosa é um escritor conhecido por sua habilidade em criar narrativas sensíveis e introspectivas, muitas vezes explorando as nuances do cotidiano e das emoções humanas. Ele possui uma trajetória literária marcada por contos e romances que abordam temas como memória, identidade, família e as complexidades das relações pessoais. O estilo de João Carrascosa é caracterizado por sua linguagem poética, seu foco nas relações humanas e sua capacidade de criar atmosferas vividas que transportam o leitor para os mundos que ele descreve. Seus personagens frequentemente lidam com questões existenciais e buscam compreender a complexidade da vida e dos relacionamentos. João Carrascosa é premiado com o Jabuti, a PCA, Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, Fundação Biblioteca Nacional e os internacionais Guimarães Rosa, da Rádio France, e o White Ravens, da International Youth Library Munich. Ele participou ainda de programas de escritores residentes como o Château de Lavigny, na Suíça, e o Leading House, dos Estados Unidos. Este ano, João Carrascosa completa 30 anos de carreira literária e, para comemorar, ele lançou Seleta, uma coletânea de contos e trechos de romances que foram selecionados por ele. E não pense que durante a pandemia João Carrascosa ficou parado. Não. Ele traçou as linhas do Inventário do Azul, que foi lançado no ano passado e hoje é sucesso nas livrarias. Ele é autor, além desses, de outros tantos livros, contos e romances, e alguns dos seus títulos dos seus trabalhos mais reconhecidos: Duas Tardes, O Volume do Silêncio, Caderno de um Ausente, Diário de um Leitor, Aos 7 e aos 40. Eu poderia ficar horas aqui falando sobre o trabalho literário de João Carrascosa, de quem sou fã. Mas eu prefiro, e tenho certeza que você também prefere, que ele mesmo fale suas obras, seu processo de criação, sobre o mercado brasileiro e ensine o caminho para aqueles interessados em trilhar os caminhos da literatura. Não é mesmo? Mas antes de ir, quero lembrá-los para deixar o seu like e, se gosta do nosso trabalho, então assine o canal e receba as entrevistas que fazemos todas as semanas com quem tem algo realmente interessante para falar. Um abraço e até lá. João, seja bem-vindo ao Fala Quem Sabe. Valeu, Fortunato. Estou muito feliz aqui em estar com você. Esse reencontro, né? Depois de muito tempo, e nós já estamos juntos e temos afetos fortes. Isso é bom, né? Que a gente esteja aqui. Exato. Te agradeço. É recíproco também. João, eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que é o seu processo de criação e de escrita. Você se programa, você cria um roteiro antes de começar a escrever, como é que você faz? Então, Fortunato, é o seguinte, eu acho assim, para fazer literatura, as coisas vão vindo meio que no cotidiano, né? Tem até uma professora, Cecília Salles, lá da PUC de São Paulo, que tem livros maravilhosos sobre o gesto criativo em si, né? Até um livro chamado Gesto Inacabado, Processos de Criação Coletivos.
ela fala assim, é meio que na sobrevivência, né? Ou seja, você está vivendo e você é impactado pelas coisas, pela vida cotidiana, por questões sociais, pelos dilemas da sua existência, e você acaba respondendo, sabe, a esses questionamentos por meio da literatura. Às vezes você vai ser impactado por algo e isso você faz um conto, né? Faz a transfiguração ali daquilo que você sente por meio de uma história mais curta. E às vezes você tem algo um pouco mais longo para contar, que você precisa de mais espaço, aí acaba, né, se transformando num romance. Então, eu sinto assim, que eu fico sempre muito aberto para atenção para com o mundo e com as coisas que estão ao meu redor. E aí é daí que vem os disparadores, sabe, para escrever. E aos poucos, às vezes você vai criando, por exemplo, algumas histórias, e aí você percebe que tudo é um processo, né? Que elas têm ali uma interligação. Algumas sim, outras não. Aí você já vai separando, porque ali tem um livro. E aqueles outros textos que você não juntou com os outros são de outras águas. Provavelmente você vai usar em outro lugar, às vezes até abandona. Então, tem que estar assim, muito ligado, eu acredito, para estar umbilicalmente grudado na existência, sabe? O tempo todo não deixando as coisas passarem, ou, através da palavra, tentando acolhê-las também, tentando abraçar-se, tentando acariciar a sua própria dor, ou suas inquietações. E aí vai indo. Tem hora que a gente também, né, não tem como colocar isso no papel, porque está cercado pelas demandas aí domésticas, pela vida prosaica também, que impede um pouco você fazer a viagem, sabe, para o mundo do sensível, que é onde você vai, né, se entregar, você vai escrever, você vai constituir personagens, às vezes que levam, né, situações suas, ou que você ouve, e você depois vai fazer uma espécie de metamorfose. Então são coisas assim, que às vezes vem aos poucos, às vezes vem de uma jorrada só, como uma cachoeira, e a gente se entrega ao projeto, vai vendo, vai discernindo, vai descobrindo. Há casos, Fortunato, que a gente sabe de saída que vai fazer um livro de uma certa temática, com uma certa natureza estilística e tal, então aí a gente se programa. Então, vou trabalhar esse mês fazendo isso, outro mês, aí um mês ficar de férias só para dar um arranque nesse texto, que aí a gente já fez algumas residências literárias que proporcionam a gente escrever e esquecer um pouco, como se diz, os boletos, entendeu? E aí você acaba fazendo o fluxo sair mais, né? Então vai por aí. Não tem muito segredo. O que tem é trabalho, é a ralação. Mas assim, por exemplo, você é daqueles que senta e dispara a escrever ou você se programa, você estabelece uma espécie de roteiro, escreve um pouco por dia? Como é que é essa dinâmica? Sim, sim. Então, Fortunato, você sabe, eu sou lá do interior de São Paulo, né? Cravinhos, a grande Cravinhos, que é maior que Ribeirão Preto, né? Domina a região ali. Então, você vindo do interior, você pode envelhecer, mas você continua sendo um sujeito meio que, né, daquele mundo, né? Seu relógio biológico. Então, eu acordo muito cedo e eu já escrevo. Eu gosto de escrever de manhã, porque você vem de um descanso, né? Se você dorme bem, você acorda e você quer fazer coisas. Então, eu já gosto de trabalhar bem sempre cedo, parte da manhã eu dedico à literatura. Então, é um tempo que não é totalmente você escrevendo, tipo, vai, a manhã toda. Não, você escreve, você revisa, às vezes você lê, às vezes você pesquisa coisas que você quer inserir na sua história. Você está escrevendo, sei lá, a história de um marceneiro, você não sabe direito como é que funciona isso. Aí você vai procurar saber um pouco mais dessa profissão, conversa com alguém, com aquele que veio na tua casa fazer um armário. Então, a gente trabalha buscando coisas também, não é só conhecimento que a gente tem, né? Hoje faz tempo que sabemos que os escritores, para dar verossimilhança a certas histórias, eles precisam ter informações mais justas ali, né? Mais reais. Então, esse tempo é para esse trabalho. Às vezes, as anotações para algo que vou desenvolver depois, tempo para isso. E tem alguns planos, né? Eu estou com um texto começado, então eu vou dar continuidade nele, vou seguir. Eu sigo um caminho aí, uma escola que é do Ernest Hemingway, que é o seguinte: você para de escrever sabendo a linha seguinte, só a linha seguinte. Aí você vai dormir, à tarde você faz outras coisas, cuida das demandas da universidade e tal. No outro dia, você já sabe que tem aquela linha, que você já parou uma antes.
Quando você começa com ela, já vai descendo o fluxo, você não começa do nada e fica olhando para a tela, né? Então você já vai fazendo a coisa desenvolver. É uma coisa muito, muito legal. Eu faço, assim, algumas às vezes anotações, eu organizo certas histórias. Às vezes, ó, já cheguei no final, mas ainda não escrevi o meio. Mas eu já ponho o final. Então, assim, cada escritor também é uma obsessão, uma mania, o seu método. Eu gosto de fazer isso bem cedo e deixo à tarde ou à noite para leituras. Ô, Mas eu sei João, que tem gente, né, que trabalha à noite, né, gosta de ficar fumando, assistindo filme, tal, bebendo e escrevendo. Eu sou um cara, como te falei, lá de Cravinho City. João, me diga uma coisa. Qual a importância da leitura para um escritor? Rapaz, e para mim, é a matéria-prima. Por quê? Se você não lê, você não escreve. Eu acho assim, não existe esse lance de que o sujeito já nasceu sabendo escrever, ele senta, fecha o olho, não lê nada e sai rasgando. Acho que a leitura, ela é uma espécie de força propulsora, porque justamente boa parte do nosso trabalho, Fortunato, você sabe, é a intertextualidade. Você vai fazer uma conversa com algo que você lê um trecho, sei lá, do Machado de Assis, você quer conversar com ele, quer parafrasear, você quer atualizar aquilo que ele está trazendo. Claro que você tem suas questões também muito típicas, né? Muito suas, muito individuais. Mas a leitura, ela te abre caminhos, ela te enriquece seu próprio vocabulário, as técnicas literárias, né? Você, por exemplo, descobre que você pode fazer um narrador se misturar com um outro, você pode fazer um certo escritor resolveu uma questão fazendo um fluxo de consciência, o outro fazendo, né, como você pega ali o Gabriel Garcia Marques escreveu Crônica de uma Morte Anunciada, que é um flash forward. Ele já começa dizendo que vai acontecer, que vai morrer o cara. Já está até no título. Agora, como que ele mantém o leitor grudado ali naquela história? Conforme você vai vendo, né? Você vai descobrindo, né? Também tem o Tolstói, né? A morte de Ivan Illich também já está no título que o cara vai morrer. Só que você vai vendo como que eles foram, né, construindo todo um contexto narrativo, trazendo os conflitos do personagem, interessando por meio de outros que às vezes são adjuvantes, mas que vão fazendo a história progredir. E se você não lê, você não se dá conta que é possível fazer coisas dessa natureza, que você pode encontrar soluções que são especiais para você. Você vê, por exemplo, um dos livros que eu escrevi, que chama O Caderno de um Ausente, eu estava lá lendo, eu queria escrever uma história que o nome já diz Caderno de um Ausente, um pai que achava que ele ia ser ausente, porque ele já é velho, ele tem uma criança, uma filha que nasce, e pelo correr da vida, ele acha que ele não vai conseguir ver essa criança crescer. Ele vai escrever um livro para ela, vai escrever umas anotações, né? Não um diário, mas assim, algo que ele queria que ficasse para ela ler no futuro. E aí eu estava lendo de um livro de um jornalista que ele, conforme ele ia escrevendo, ele ia deixar uns espaços. Você deve conhecer o John dos Passos, né? Vamos falar em português, né? O nosso escritor americano, que é um jornalista, mas também escreveu romance. Ele deixava uns espaços ali. E quando eu fui escrever meu livro, eu pensei, pô, esse cara, eu posso deixar espaço, porque como é um caderno de um ausente, esse pai, ele escreve um gomo de texto, aí ele para, e aí ele dá um espaço, outro gomo. Esse espaço, no meu livro, ele acabou tendo o efeito significativo da ausência prévia. Então, é um elemento gráfico que a princípio pode parecer vazio, como ele vai aparecendo em vários capítulos, você vai começando a ver, aqui tem um sentido. Aí dá a ideia até de que ele pulou, ele apagou, porque a gente fez uma edição no qual esses espaços parece que você passou aquele branquinho, sabe? Aquele corretivo, que aí só o pessoal da velha guarda sabe, né? Quando a gente escreveu em máquina, né, da datilografia. E eu não teria encontrado uma solução que é muito pertinente para contar essa história e para deixar essas lacunas, como se fossem hesitações também do próprio personagem, ao dizer o que ele deixou ali gravado para a filha, se eu não tivesse lido aquele autor naquela hora. Entende? Então, tudo, eu acredito, para mim, como escritor, advém da leitura. Se você tiver uma leitura muito rica, né?
Eu acho que você também, né, escreve melhor. Sim, eu te fiz essa pergunta porque você dá aula, eu dou aula, e a gente dá aula no segmento de humanidades, né? E a gente encontra alunos que simplesmente não leem. Não leem. Essa semana eu participei de uma palestra de um produtor da TV Cultura, um cara que trabalhou muitos anos, dirigiu grandes programas, produziu grandes programas na emissora. Ele perguntou para os estudantes quem era Paulo Outram. Pô, ninguém levantou para falar. Ninguém sabia quem era Paulo Outram. Aí é terrível. E eu, Fortunato, a gente, assim, lecionando para gente da publicidade, isso que você está falando bate com o que eu vejo. Você vai lá falar com gente que escolheu fazer publicidade e eles não sabem quem é o Washington Oliveto. Isso é um negócio incrível, né? Você fala, como que ele se encantou para trabalhar nessa profissão? A gente veio de um tempo que via as coisas que o Washington criava, Sim, sim. e outros profissionais ali de igual envergadura que estavam fazendo, né? A criatividade da nossa publicidade brasileira e elevando-a a uma camada que hoje eu não sei se continua, mas que foi possível a gente ter esse grande reconhecimento mundial do nosso fazer Sim, criativo, né? Na sim. publicidade. Então, como você diz, isso é avassalador, você saber que tem gente que não lê e que não tem cultura do que aconteceu. Quer dizer, não, é como se tivesse entrado num trem do mundo, né? Achando que o trem começou a andar ali, né? Então você tem que ver que você entrou num vagão, mas o trem já está rolando bastante. Você tem que ir lá atrás dos outros vagões e ver que já é uma cultura. E no processo criativo da publicidade, eu acredito que ainda é mais grave o fato de você não ler, porque você não tem condição de fazer essas associações intertextuais, e também, quando digo intertextuais, o texto imagético também está valendo, né? A gente está falando também das imagens, das fotos, das cenas cinematográficas, que são muito parafraseadas, parodiadas, refeitas, relidas. Como que você vai fazer se você não tem esse tipo de cultura? Seu repertório é mínimo. A capacidade de você fazer conexões, associações e criar algo que tenha mais relevância, que seja, às vezes, um resultado inusitado, é mínima. Então, como que o criativo vai ser bom aí, né? Ele tem uma cultura desse tamanho. Não, e o mesmo se passa com estudante de jornalismo, pô. Eu fico impressionado, cara. Você não. Como é que você não lê, pô? Você vai viver disso, né? De escrever, de ler, tem que saber, tem que ter um conhecimento geral, quer dizer, precisa saber o que acontece ao redor para poder interpretar as coisas do mundo. Pô, e o cara não lê, meu. Não, e, Fortunato, eu sempre falo o seguinte para a galera, quando a gente vai falar de redação publicitária, ou vai falar de escrita criativa, voltada para a literatura, seja para o que for, que é o seguinte, é, se você não lê nada, se você não tá cada vez mais distante, né, como que você vai ter, inclusive, uma inserção no mercado de trabalho? Qualquer sujeito que esteja em alguma boa condição hoje, ele sabe escrever. O cara do planejamento, o cara que é um CEO, o cara que é qualquer um que está em alguma posição, ele sabe se expressar, né? Não só de forma escrita, mas oralmente, ele sabe Sim. conduzir equipes, ele sabe o que dizer para tocar, para envolver pessoas, para, sabe, confortá-las às vezes, motivá-las. Então, se o cara está nessa, pode crer que ele vai ficar com um profissional lá no baixo clero, né? Ô, João, você deu várias oficinas aí de escrita literária, não deu? Já várias, né? E já despontou alguém aí para o ramo, quer dizer, já publicou livros desses seus alunos? Sim, sim, sim. Rapaz, tem muita gente bacana trabalhando. Tem vários escritores, inclusive um aqui que foi meu aluno na ECA USP, né, Escola de Comunicação e Arte, lá na publicidade. Veja só que coisa maravilhosa. Adilson Zambaldi, o menino, olha que nome, eu deixo até publicamente aqui. Ele, antes de entrar na ECA, lá no curso de Publicidade e Propaganda, vivia numa praia de Ubatuba e vendia coisas na praia. E esse menino estudou e entrou na faculdade para fazer Publicidade e Propaganda, fez lá, foi meu aluno lá nas disciplinas de redação publicitária, e seguiu a vida dele, foi trabalhar como redator, né? Foi trabalhando em agências pequenas e foi crescendo tudo.
E depois ele me procurou, falou, pô, você é uma inspiração porque você é publicitário, mas também você escreveu um monte de livro de literatura, contos, romances, literatura infantil e tal. E aí ele fez um curso de microcontos comigo. E aí ficou animado com esse subgênero, porque o microconto, ele, né, praticamente é de 100 a 150 caracteres, meio que o consenso, né, mundial. E anterior ao Twitter, né, dos 140, coisa e tal, a galera acha que nasceu tudo ali, né. E aí ele curtiu, tá, como um redator faz títulos, né, faz slogans, tal, ele gostou e começou a escrever. Fez um livro só de microcontos, curiosamente chamado Corra Zamba, né, que ele ia zambar e ele mesmo falando corra, né, então tem lá os microcontos e ele desenhou assim, uma ilustração, algum desenho para alguns deles, para o livro não ficar só no texto. Depois se animou por fazer oficinas literárias com outros autores, com outros gêneros, escreveu um livro de contos. Agora ele escreveu um romance e me avisou que esse romance foi premiado na Espanha, cara. Poxa vida, que coisa legal. Então, olha que coisa bonita. Tem muitos outros que passam assim nesses cursos da gente de escrita criativa que já são escritores, vamos dizer, com produção regular, sabe? Já estão na ativa há algum tempo, mas eles querem se especializar. Cara, tem de tudo, tem médicos, tem advogados, tem juiz de direito. Ao mesmo tempo, tem pessoas de 80 anos, tem gente de 15, 16 anos que está fazendo poesia, que quer escrever sua história, a história de alguém, coisa e tal. Muita gente se destacando. E olha, eu posso te falar com total plenitude, muitos buscam a gente para depois ter um aval, sabe, sobre a qualidade do seu texto e nos pedem texto de orelha, de quarta capa, um prefácio, uma linha falando do seu livro. E eu tenho aqui uma parte da minha estante, é só desses livros que eu escrevi alguma coisa para alguém que já fez aí, né, uma oficina com a gente, ou que nos conheceu por meio da nossa literatura e que sente uma convergência ali, né, de temáticas literárias, de caminho, de carreira, e aí pede para você fazer. Eu gosto muito de dar incentivo, sabe, para quem está fazendo. Acho que a gente tem que... Né, João, você tinha quantos anos quando você escreveu o primeiro livro? Então, Fortunato, lá na minha Cravinho City, eu tinha 16 anos e eu publiquei um livro de poesia, que chamava Coração Mudo. Esse livro ficou lá na história, provavelmente minha mãe tem, né? A galera de Cravinhos tem e tal. Mas foi uma coisa curiosa, porque eu me descobri autor ali. Como, assim, acho que talvez pela idade não tinha ainda habilidades para narrativa, mas para pensar no eu, para sentir o mundo, para dizer, né, das minhas inquietudes e tal, e aí a poesia está mais aberta, né, para esse gênero, né, no início, né, para você pensar nas coisas, você falar do seu eu lírico, trabalhar com a metafísica e tal, as suas dúvidas, aquele negócio, e aí eu fiz um livro de poesia, e aí publiquei lá na região, a gente publicou 500 exemplares, para a época era um best-seller, porque 500 exemplares para um cara numa cidade pequena, aí a gente vendeu tudo. Legal. E aí eu depois, com 17, eu já estava aqui em São Paulo, Fortunato. Aí eu vim estudar na Escola de Comunicação e Artes, né, na ECA USP, que depois me tornei professor, depois de 5, 6 anos que eu me formei lá. E continuo, né? Estamos lá, sou um Highlander, né? Sou além Você e muitos outros, viu? Lá com 30 anos, 35 anos de universidade, né, como professor. E aí eu tive que fazer, para manter, né, como um acadêmico produtivo, o mestrado, o doutorado, fazer publicações acadêmicas, enfim, escrever livros aí dessa área. E comecei aqui, quando eu vim como estudante, em relação, vamos dizer, em interação com a galera da ECA USP, que era do cinema, que era do jornalismo, que era das artes plásticas, editoração, também conhecendo a turma das letras, eu comecei a narrar. É aí que eu comecei a ser um prosador, porque depois a minha carreira se transformou de um escritor de prosa, né, ficção, né, os gêneros aí, né, que é o do conto e o romance. Mas começou ali, foi com a poesia lá em Cravinhos. Ô, João, quantos livros você já escreveu? Vixe, agora ferrou, hein? Olha, eu vou te falar o seguinte, a gente escreve, Fortunato, muitos livros, mas muitos a gente não edita, né? Porque talvez seja no meio de uma etapa que a gente acha que não está informação ainda definitiva, coisa e tal. Mas publicados,
Eu cheguei, olha só que louco, hein? Que bacana que você está comigo aqui, me trazendo, dando a oportunidade no teu podcast. Esse ano eu cumpro 30 anos de literatura, porque o primeiro livro que eu publiquei, tirando esse, obviamente, né? Parabéns. Do Coração Mudo, foi em 93, um livro de contos chamado Hotel Solidão. Então a gente está comemorando esses 30, mas também os meus 60 anos, e se for ver também, os 60 livros publicados. Cara, 60 livros, hein? Eu trabalhei, fala a É verdade. verdade. Coelho, hein? Que vigor. Ô, João, e você recém lançou um livro, né? Qual que é o livro? Do que se trata? Então, ó, eu lancei agora um romance, chama-se O Céu Implacável. Ele é um livro bem caudaloso, porque como eu trabalho com o gênero do conto, mini-conto, microconto, eles são, né, sempre é uma literatura muito, né, concentrada. Mas aí eu fiz os romances também, eles têm lá a sua extensão, mas eles não são romances muito caudalosos, sabe? Enormes e tal. Esse é porque o livro anterior a ele, chamado O Inventário do Azul, é a história de um escritor contando assim mais ou menos o arco da sua existência, o que ele pensa do mundo, né, a relação dele com o mundo. E ele é um sujeito que está envelhecendo. E surgiu a ideia no período nosso de pandemia, que a gente teve, né, essa primeira, digamos, informação de que as pessoas mais idosas que estavam morrendo eram mais frágeis Sim. organicamente, aquelas coisas, até que, né, se dizia por aí que era doença só dos velhos e tal. E eu fiquei muito tocado, porque eu perdi pessoas de idade, depois perdi até alunos de 40 anos, né? Aí já mudou tudo, né? A gente viu que a Covid-19 Exato. não era só aquela faixa, né? Só que aí, Fortunato, eu me dei conta que eu estava ficando velho também, meu cara. Então eu era um sujeito que estava correndo mais riscos também naquele primeiro momento, né? Sim. Então não saía às ruas, ficava mais confinado ainda que outros. E me veio essa questão de que era a hora também de eu, a partir da minha experiência, eu não sou o personagem do livro, mas a partir da minha experiência, observar o que era a vida de um escritor, né, nas últimas 6 décadas de Brasil. Né? Mais a história dele, claro, o nosso país é o fundo, mas trazendo ali uma série de situações, do jeito dele se embater, como é que são as coisas dele, o mundo em que ele vive, né, de relações líquidas, de casamentos também que terminam, de separações, de perdas de pessoas queridas, de temor com a morte, uma série de coisas que surgem, né, com mais força na velhice. E aí esse livro Inventário do Azul, ele abriu o caminho ano passado. Depois que acabou a pandemia, me apareceu, veja que você até me perguntou sobre o processo, né, de criação, me apareceu, acho que 5, 6 meses depois, que eu já estava fazendo, então, né, a divulgação do Inventário do Azul, a ideia de colocar esse mesmo personagem, esse escritor, confinado, porque eu escrevi quando eu estava confinado, mas como conta a história da vida inteira dele, a pandemia não aparece, ela era só assim, um detalhe. Mas aí, como ele é um sujeito que ficou solitário, é um cara que envelhece sozinho, as famílias foram desfeitas, as que ele teve, ele já perdeu pai, já perdeu mãe, perdeu amigos, ele teve 2 casamentos que não deram certo, mora um filho com uma ex-mulher, outra filha com uma ex-mulher, então ele está sozinho. E aí o Céu Implacável é justamente esse mesmo personagem, por isso são romances que têm uma certa paridade, no período de quarentena, porque aí ele não pode ver os filhos, ele não pode sair, aí a solidão ainda é maior, criar uma série, né, de angústias, né, muito mais forte, e o lance, né, já só para completar, do O Céu Implacável, é que ele acompanha muito o que está acontecendo no período pandêmico, e o que aconteceu com o país, inclusive, né, e ele, um determinado momento, ele observa, daí que vem o título do livro, ele observa pela janela, ele só podia olhar a rua dele, igual o Manuel Bandeira, olhando pela janela e vendo o beco, né? Ele olhava lá e não podia sair, não tinha ninguém, não tinha carro passando, não passava avião, não nada. Aquele momento, né, mais que não tinha nem quase entregas, né, de nada, né? E aí ele vê o céu lindo, azul, fantástico, quando ele está justamente lendo a notícia que nós tivemos o maior recorde naquele dia de mortes no país. Então ele vê, o céu está azul lindo, o céu é implacável, porque o céu vai continuar bonito e ele não vai refletir o que nós estamos acontecendo aqui. Ou seja, esse céu azul que as pessoas acham lindo e que Deus vai ajudar, tal, não, está na mão dos homens sair daí.
Então é um livro de muita angústia, assim, mas ao mesmo tempo um livro esperançoso, né? Você se libertou e enclausurou o personagem, né? Exatamente. E quando eu estava enclausurado, o personagem ele estava livre, porque era a vida inteira dele, contando a história dele. Aí, praticamente, são capítulos no qual ele está saindo pelo mundo, vivendo, tendo as relações e se colocando como ser, contando a infância dele. Não é um livro que é uma linha reta, sabe, como o romanção tradicional. É um livro que, assim, que ele é em fragmentos, como se criasse um mosaico. Não é um jogo da amarelinha do Cortázar, mas você pode ler em qualquer pedaço, porque ele está colocando como se fosse de fato, né, aí que leva o seu nome, um inventário. Ou seja, o que sobrou da vida dele, as coisinhas que ele tem, as coisas que ele juntou, tanto as físicas, especialmente as experiências. Então, esse inventário é um inventário de situações vividas, né, de quadros de sentimentos que ele atravessou. E aí ele entrou justamente isso que você disse. Naquele momento eu estava como autor confinado, mas encontrei um personagem que estava na vida, vivendo seu mundo e relembrando. Curiosamente, Fortunato, você deve lembrar que vários escritores no mundo, nesse período de pandemia, eles acabaram escrevendo obras, algumas ainda estão sendo publicadas agora, que tematizavam a sua infância de escritor ou de o seu passado, né? Como se estivessem fazendo um balanço da sua vida, um acerto de contas que, como a vida estava aberta, né, o mundo estava diferente, eles iam tocando as obras deles com outros projetos. Aí, de repente, também ficaram parados e começaram a olhar para si, para sua casa, para suas paredes, para sua história pessoal. Sim. E porque não estavam, né, rodando o mundo e vendo outras coisas. E então aconteceu isso no inventário. E depois, como eu te disse, né, eu não tinha nenhum plano de fazer uma continuação desse livro. Mas aí veio essa ideia de, não, esse cara agora ele está mais ferrado ainda, né? Vamos ver como é que ele resiste a ficar aí distante de todo mundo, só com uma vida virtual, sentindo, né, as questões da velhice se aproximando e espremendo, asfixiando, como foi o caso, né, de efeitos do próprio coronavírus no sujeito. E o país, né? O que estava acontecendo no país, ele sabendo de gente que vai morrendo, né? De gente querida, pelas quais ele não pode fazer nada, mas ele recebe, né? Essas informações. Então João, foi isso, a gente lançou agora, a gente lançou há um mês aí. qual é o grande desafio do escritor brasileiro, do jovem escritor brasileiro? Ó, oh, Fortunato, eu acho assim, o jovem escritor que está aí, né, se desenvolvendo agora, ele tem muitas vantagens, como a possibilidade dele publicar em e-books, ele publicar, vamos dizer, sob demanda, né, quiser fazer 10 livros, ele faz 100. Ele ter o livro dele sendo lido, ou a obra dele sendo, vamos dizer, partilhada, desfrutada. Agora, o grande desafio para mim, olhando esses que entram nas minhas oficinas, que estão querendo fazer literatura, é ele encontrar, e primeiramente, a sua voz autoral. É uma coisa difícil, mas à medida que você encontra, você vai. Você tem espaço, porque como somos muito diferentes uns dos outros, como cada um tem seu ponto de vista, a sua singularidade, se ele, vamos dizer, se ele respeitar aquilo que é dele, como eu, em certo momento que escrevia muito a lá Rubem Fonseca, a lá Júlio Cortázar, descubro que eu sou de Cravinhos, então eu vou trazer o campo, eu vou trazer a vida ali provinciana, eu vou trazer o olhar das pessoas próximas, eu vou tirar a metrópole dos meus olhos e vou tangibilizar aquele tipo de vivência. Aí eu me descubro, eu desculpo a minha voz. Eu acho que a galera jovem hoje no Brasil precisa encontrar esse seu caminho em função do Brasil que está neles, né? E não comprar outras causas que não são deles. Se o sujeito tem uma certa situação e nasceu em tal lugar, é de certa etnia, tem certas preocupações, teve uma história infantil X, advém de certos pais, de um contexto social, embarca, porque ali é que vai dar efetivamente o diferencial dele. Isso vai fazer ele ser aquilo que ele é. Você lembra, por exemplo, que só para finalizar, um Guimarães Rosa, que começa escrevendo contos que são no estilo inglês. Agora, quando ele volta, né, vai para a Alemanha e volta, e começa a olhar o sertão mineiro, como o médico vai ver, fazer visita nas fazendas e vai anotando o que os mineiros dizem, ele encontra o sertão mineiro, ele encontra a voz do Guimarães Rosa, que se tornou o cara que a gente conhece.
Então, é voltar-se para o Brasil que há em si, que é um Brasil diferente. Ele vai ser, então, tangibilizado por meio de uma voz nova. Não ficar copiando muito os escritores que já aconteceram. Encontrar ele, o seu diapasão, o seu jeito de cantar a sua dor e também a sua alegria. É isso que eu acho. Você tem 1 minuto para me falar o seguinte: a inteligência artificial te preocupa enquanto escritor? Não, ela não me preocupa. Por quê? Porque é o seguinte, ela essa inteligência artificial generativa que cria coisas a partir de um comando, ela sempre vai trabalhar sobre aquilo que já existe, sobre aquilo que está ali consagrado. E nós, diante daquilo que a gente vive, observando o que virá, a gente tem a sensibilidade de tentar ir para outras águas. Então, o nosso pé está lá para frente, ele é diferente. E se eu não vou mexer com isso, senão eu vou também atrofiar o meu sentir, meu pensar. Eu prefiro fazê-lo. Já testei com alunos lá, a gente utiliza. É um instrumento que pode auxiliar para você começar. Mas eu gosto de fazer. Eu acho que a vida está em mim e não está na máquina. Perfeito, eu penso mesmo. João, te agradeço muitíssimo, tá? Você, como sempre, muito bom de papo, feliz em te rever, saber que você está bem, dando suas aulas e escrevendo como um desvairado, mas quem ganha é o leitor, né? Porque as suas obras, eu sei que tem aí uma imensidão de jovens leitores, sobretudo, né, que admiram o seu trabalho. Parabéns e agradeço por você ter atendido aqui o convite do Fala Quem Sabe. Não, eu que te agradeço, Fortunato. Fiquei muito feliz também de estar nesse reencontro, ainda que virtual, com você. E gostei desse desvairado, exatamente. Estou escrevendo como desvairado. E não sei se eu falo, se o que eu sei que vale é que seu podcast Fala Quem Sabe está rolando, e esse que é bonito. E te parabenizo também por essa linda iniciativa. Eu acho que a gente precisa, né, desses diálogos, abrir, né, para quem está aí Com e certeza. partilhar. A ideia é sempre essa, porque o objetivo aqui é que sirva de inspiração para que as pessoas possam, cada um de um jeito, tocar os seus negócios. Obrigado de novo, João. Boa sorte. Falou, namastê. Namastê.